Oi, pessoal, boa tarde. Muito bem, então, tá aqui, eu terminei de corrigir as provas, está tudo pronto e no final da aula vou entregar para vocês. Também vou fazer meus comentários ali nos últimos 10, 15 minutos, tá bem? Mas a aula de hoje a gente tem bastante coisa para fazer. A gente chega na aula então sobre a integração por substituição e integração por partes. Essa primeira eu comecei já no final da aula passada, né, e a segunda eu vou introduzir hoje. Então, retomando aqui o que está acontecendo, né, a gente está preocupado com como que nós vamos calcular a primitiva de uma função, quer dizer, como que a gente vai calcular a integral de uma função. Melhor dizendo, como é que a gente integra funções que não são aquelas funções que a gente vê nas tabelas de derivadas, né, que são aquelas que nós já integramos, tá bom? E aí as duas técnicas básicas para fazer isso são essas duas aí, substituição e por partes, tá bem? A partir dessas duas se desdobram outras e mais outras e mais outras técnicas que vocês encontram nos livros, que a gente vai discutir algumas nas próximas aulas, mas as básicas são essas. Então essa aula de hoje, ela se parece muito com aquela aula das regras de derivação que a gente teve, que foi quando eu falei da regra do produto, da regra do quociente, da regra da cadeia. Essa aula de hoje é muito parecida, no sentido de que ela é fundamental para você conseguir entender as integrais que vocês vão encontrar por aí nos livros e nas outras disciplinas, tá certo? Então é uma aula técnica e essencial para conseguir, né, fazer essas coisas. E aí, bom, aqui está o enunciado da regra da substituição, tá certo? Então tem algumas hipóteses, né? Você tem uma função derivável cuja imagem é um intervalo i, e você tem uma função nesse intervalo i, tá certo? E, bom, aqui está falando de uma primitiva, mas ela nem aparece na conclusão. Enfim, o que a integração por substituição te diz é que se o seu integrando for da forma f de g de x vezes g' x dx, tá certo? Então isso aqui é simplesmente a integral da função f. Tá bom? É um pouco confuso quando escreve assim, né? Eu coloquei aqui a demonstração, tá certo? Para vocês verem que essa regra da substituição, ela na verdade, ela é a regra da cadeia para derivadas disfarçada de uma regra de integração, tá certo? Então vejam que o lado direito, quer dizer, desculpa, o lado esquerdo, uma vez que f grande é primitiva de f pequena, ele é equivalente ao que está escrito aqui, né? F pequena, então é f grande linha de gx, g' x dx, certo? E aí, pela regra da cadeia, esse integrando aqui, f grande linha gx, g' x, é simplesmente a derivada da composta, né? F bola g' de x. Então aqui está usando a regra da cadeia. E aí, isso daqui é o quê? É a integral de uma derivada, que portanto é a própria função, né? Então a integral da derivada de f bola g é igual a f bola g. Então aqui eu estou usando, né? Ok, mais a constante de integração, tá bom? Então aqui são coisas da aula passada, né? A regra da cadeia está na primeira, tá bom? Então aqui é a primitiva geral. E bom, se você entende que u é g de x, o que está escrito aqui é exatamente f de u mais c, certo? E f de u mais c, uma vez que f é primitiva, f grande é primitiva de f pequeno, é exatamente o que está do lado direito aqui, né? A integral de fu du, tá bom? Então a demonstração é simples assim, é realmente a regra da cadeia reformulada. Agora, isso não diz muito sobre como usar, né, essa regra. Então o que eu vou fazer agora é resolver uma série de exemplos aí, onde a gente vê como que você usa essa regra. E, em particular, para você usar essa regra, a gente vai aplicar aquele formalismo das diferenciais, né, que eu já lembrei na aula passada, mas que eu vou relembrar agora, tá bom? Então, só lembrando aqui, antes da gente partir para esse primeiro exemplo, é o seguinte, né, então, um lembrete a respeito de diferenciais, né? Diferenciais é o seguinte, quando a gente tem uma função y
igual a f de x, a gente denota como dy, a diferencial, que é definida por f' de x, dx. Tá bem? Então, não é muito claro as primeiras vezes que você vê isso, porque realmente eu não estou fazendo as definições, né? Quer dizer, essencialmente você tem uma forma diferencial dx que é básica, tá certo? E que a partir dela, dada uma função y igual a f de x, você constrói a diferencial dy, que é f' de x dx. Tá certo? Então é uma explicação meio superficial, é essa. E nós empregamos esse formalismo para aplicar a regra da substituição. Então, um primeiro exemplo que aparece ali é o exemplo dessa integral de x menos 1 à 10ª potência dx. Ok? Exemplo. A integral de x menos 1 elevado à 10ª potência dx. Muito bem, então precisa integrar essa função aqui. Se você tiver, né, disposição, você pode abrir isso daqui usando a fórmula do binômio, isso é um polinômio de grau 10, você vai ter um bocado de termos lá e você pode integrar um por um e chegar numa conclusão, não é verdade? Entretanto, usando uma técnica da substituição, né, usando uma troca de variável, eu vou simplificar esse cálculo muito, né? Então veja bem, funciona assim, digamos, eu vou chamar de u aqui, o x menos 1, de modo que du fica o quê? A derivada de x menos 1 dx, ou seja, du é igual a dx, né? Tá bem? Então, eu troco essa expressão, que é uma integral de uma expressão em x, por uma integral em u, tá certo? E muito bem, qual que é essa integral em u? É simplesmente a integral de u à 10ª du, certo? X menos 1 é u, fica u à 10ª, e du é dx. Então, eu fico com u à 10ª du, que eu integro com as coisas que a gente já sabe, né? Tá bem? Então, essa integral aqui, ela é igual ao que mesmo? U elevado a 11 dividido por 11, mais a constante de integração, é uma integral indefinida, né? Quando a integral é indefinida, você tem que botar lá a constante de integração. E aí, chegando nessa expressão, a gente reescreve ela de volta na variável x, porque afinal a integral original era uma integral em x, né? Então a gente fica aqui com a integral x a menos 1 elevado a 11 dividido por 11 mais a constante de integração. Certo? E, bom, nesses exemplos, você sempre pode verificar que a tua resposta está correta, tá certo? E essa verificação vai passar pela regra da cadeia. Então, na verificação, o que é a verificação, né? É você derivar a tua resposta e chegar no integrando, né? É isso que é verificar que isso está correto, tá certo? E aí, pela regra da cadeia, a gente tem que dx de x menos 1 elevado a 11 sobre 11, mais a constante de integração, né? É exatamente igual a 11 vezes x menos 1 elevado a 10 dividido por 11, cancelo 11 e dá certinho. Então, bom, para enfatizar que eu estou usando a regra da cadeia, eu vou escrever aqui, né? Isso aqui é multiplicado pela derivada de x menos 1. E bom, a derivada de x menos 1 é 1, né? Então a gente fica com x menos 1 elevado a 10 vezes 1, que é igual a x menos 1 elevado a 10. Tá bom? Então veja como eu usei a regra da cadeia aqui para verificar que minha resposta está correta, né? Mas assim, na prática, é essa questão de manipular diferenciais, tá certo? É assim que a gente aplica a regra da substituição. Tá bom? Muito bem, então, esse é o exemplo, né, os primeiros vieram na aula passada, né? Esse aqui é o primeiro da aula de hoje. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou partir logo para o próximo aqui. Que é essa integral aí, a integral de 2x seno de x ao quadrado dx.
segundo exemplo, a integral de 2x seno de x ao quadrado dx. Então, você tem que encontrar alguma substituição, alguma troca de variáveis que transforme essa integral em alguma integral conhecida nessa outra variável, tá certo? Esse que é o objetivo com isso. Então, nesse caso, está mais ou menos claro, né? Que se você chamar aqui de u, o teu x quadrado, que é o que está dentro do seno, então, você vai ter que du é 2x dx, que é exatamente o que está aparecendo aqui na integral junto com a tua função, né? Então, nesse caso, fazendo a substituição, a integral se transforma em integral de seno de u du, certo? Vou até destacar aqui o 2x dx, ele é igual ao du, né? E o teu x quadrado é u, então fica o seno de u. E aí pronto, porque essa integral, a gente já sabe muito bem que é menos o cosseno de u mais c. E aí agora eu volto para a minha variável x e descubro então que eu tenho menos cosseno de x ao quadrado mais c. Então é assim que funciona o negócio. Tá bom? Você tem que fazer uma troca de variável, né? E aí, nesses exemplos primeiros, tá meio que na cara o que tem que fazer, né? Tá vendo? Já tem o du multiplicando o seno de x quadrado aqui, prontinho para fazer a substituição, né? Tá bom? Vou fazer mais um exemplo para criar essa primeira intuição. Tá, né? Olha isso aí, x cubo cosseno x4 mais 2. Né? Então, é muito parecido. Veja que dentro do cosseno tem uma função que quando eu derivo, ou melhor dizendo, quando eu pego a diferencial dela, aparece exatamente o que está sendo multiplicado pelo cosseno, o x cubo dx. Né? Então, vamos lá. Mais um exemplo. É a integral de x cubo cosseno de x4 mais 2 dx vai ser igual ao quê? Então eu vou chamar aqui de u, o x à quarta mais 2, de modo que a diferencial seja 4x cubo dx. Então veja bem, não é exatamente o que estava, tem um 4 multiplicando aí, não é? Eu falei errado agora há pouco, na verdade tem esse 4 que aparece aqui. Entretanto, né, o que você consegue ver é que eu tenho que du dividido por 4 é x ao cubo dx, que é o que está aparecendo aqui, né, x cubo dx. Então, na hora de transformar a expressão em x na expressão em u, tem que ser levado em consideração esse 4 aqui, né? E isso aqui fica, então, como? X cubo dx é du sobre 4, e aqui eu tenho cosseno de u. Então, eu tenho aqui cosseno de u du sobre 4. Né? Então, eu vou até colocar tudo numa só. Cosseno de u du dividido por 4. Muito bem, o 1 quarto, ele sai como uma constante que está multiplicando e integrando, né? E isso aqui fica, então, 1 quarto da integral do cosseno de u du, pelas propriedades básicas, né, da integral. Aí a integral do cosseno, a gente sabe que é o seno, então eu fico com 1 quarto de seno de u mais a constante de integração. E aí aqui acontece uma coisa curiosa, veja que eu estou ignorando os parênteses, né? Eu tenho 1 quarto multiplicando a integral toda, né? Então, a rigor, eu teria aqui 1 quarto multiplicando a constante de integração também, né? Não é verdade? Mas nessa situação, a gente já entende que o 1 quarto está incorporado nessa constante de integração. Então, eu posso omitir os parênteses. Igual vocês adoram fazer, não é verdade? Simplesmente não colocar os parênteses, né? Então eu vou aqui, nesse momento isso está correto, por quê? Porque o 1 quarto está incorporado nessa constante aqui, tá bom? Então,
No cálculo de integrais a gente faz isso frequentemente. Eu vou fazer logo do começo já. E aí tem que voltar para a variável x. Aqui então, volta para a variável, fica 1/4 de seno de x² mais 2, mais a constante de integração, né? Perfeito. E aí é sempre aquela coisa, isso pode ser verificado que dá o que tem que dar, né? Vamos fazer a verificação. Então, sempre que você tem como verificar se a tua resposta é correta, e se você tiver tempo, é uma boa ideia verificar. Então eu vou fazer aqui rapidinho. A verificação é que dx de 1/4 de seno de x² mais 2 mais c é igual a 1/4 de ddx de seno de x² mais 2, a derivada do c com relação a x é 0, e isso aqui é pela regra da cadeia, 1/4 de cosseno de x² mais 2, que multiplica 4x³, e aí vai cancelar o 4 com o 4 aqui, e eu fico então com exatamente a função que era o integrando original, que é x³, né? x³ vezes cosseno de x² mais 2. Tá legal? Então é assim que funciona essa regra da substituição. Esses são os primeiros exemplos. Então a integral ela tem essa característica, né? A situação é assim. Na derivada, quanto maior a expressão, quanto mais funções estão sendo compostas, mais trabalho dá para derivar, né? Você tem que derivar composta da composta e a coisa vai crescendo de acordo com o tamanho da expressão. Na integral não é bem assim. Veja que aqui eu fui capaz de integrar x³ cosseno de x² mais 2 dx. Agora se eu te perguntasse como é que eu integro só o cosseno de x² mais 2, seria um problema completamente diferente, né? Então, na integral, às vezes é mais fácil você integrar expressões maiores, dependendo do que aparece nelas, do que você integrar expressões menores. Tem uma certa inversão no raciocínio aqui da coisa, tá certo? Então, atenção a isso. Vamos ver mais alguns exemplos, vai. Olha só, agora fórmulas gerais, né? Olha, com alfa diferente de 0, como é que ficam essas integrais aqui? Então, uma dessas duas é praticamente a que eu fiz a aula passada, né? Só que com alfa. Vou fazer aqui... Vou fazer a do seno e a da exponencial, tá certo? Vamos lá. É o tipo de fórmula que vocês encontram nas tabelas de integrais dos livros aí, né? Então... mais um exemplo agora já em um pouco mais geral, né? A gente tem alfa é uma constante diferente de 0. E, bom, se eu tenho que integrar, por exemplo, o seno de alfa x dx, o que está pedindo para ser feito aqui, né? U igual a alfa de x. U igual a alfa de x. De modo que du é alfa dx. Né? A derivada de alfa x é alfa, tá bem? Então eu tenho essa substituição. E, bom, portanto, essa integral aqui, ela fica igual a 1 sobre alfa, integral de seno de u du. Então aqui eu já absorvi, né? Coloquei dx igual a du sobre alfa, tá bom? E aí dx é du sobre alfa. 1 sobre alfa já saiu da integral, assim como no exemplo anterior. E aí o seno de u du é o que eu tenho que integrar. E aí, então, isso aqui dá 1 sobre alfa, que multiplica o cosseno de u. Na verdade, menos o cosseno de u, mais a constante. Aí volta para a variável original, e eu fico com menos 1 sobre alfa, que multiplica o cosseno
de alfa x mais c, tá bom? Então é muito parecido com uma coisa que eu fiz na aula passada, tinha um número lá, né, um π sobre 12, uma coisa assim, né, e acho que era cosseno, mas não lembro mais, mas é quase a mesma coisa, né? E a da exponencial também, a da exponencial, se você precisar integrar e alfa x, né, mais um exemplo, então, a integral de e alfa x dx, que no caso é o item c ali, né? Essa é a mesma coisa, eu vou fazer a substituição u igual a alfa x com a diferencial alfa dx, né? Então, mesmos passos. Aí vem aqui, isso aqui é 1 sobre alfa, a integral eu du, e a integral eu du é daquela tabela lá da derivada, na verdade. Então, esse aqui fica 1 sobre alfa eu mais c, e, portanto, a integral ficou 1 sobre alfa e alfa x mais c, né? Que pode ser uma fórmula verificada pela regra da cadeia também, né? Tá legal. Oi. Sim. Meu nome é Said, do curso de Engenharia Mecânica. Eu queria saber, nesse exemplo aqui do x ao cubo cosseno, como eu tenho uma multiplicação de duas funções, eu poderia ou integrar por partes ou fazer por substituição. Tem algum método para decidir por qual método fazer, ou isso é uma linearidade? Pô, então, essa daqui... Então, está adiantando um pouco, falando de partes, né? Pois é, o que ele está falando é o seguinte, daqui a pouco a gente vai ver um outro método de integração chamado por partes. E você poderia tentar integrar essa função por esse método das partes. Sua pergunta é se eu consigo saber... Qual método escolher na hora de fazer a questão? Olha, pois é... Estou tentando escolher a maneira menos pior de te falar isso. Isso é uma questão de prática, realmente. Você praticando, você acaba desenvolvendo uma coisa, essa daqui eu vejo que por substituição vai dar. E por partes, talvez dê também, talvez não. É uma questão da prática, de experiência mesmo. Não tem um teste, né? Tipo um teste objetivo. Pega essa função aqui, soma um dos dois lados, divide por 2, vê. Não conheço nada desse tipo, que vai te dizer se um método é melhor que o outro não. É uma questão realmente... Obrigado pela pergunta. E eu ia dar essa notícia um pouco triste agora há pouco. A integral funciona assim, gente. A derivada, nós temos aquelas regrinhas, e seja lá que função eu der para vocês, como uma composta de funções básicas, né? Você sai aplicando as regras com cuidado, paciência e atenção, e você chega na resposta, né? A integral não é bem assim. A integral é uma questão meio de tentativa e erro, de ir criando a familiaridade com o assunto, de prática mesmo. Não tem esse caminho seguro, esse procedimento padrão, sabe? É uma coisa meio assim. Inclusive porque, né, então eu vou falar agora já, tem uma observação curiosa sobre as integrais, que é a seguinte, que é possível, né, que a integral, eu vou agora usar aquela integral que eu fixo uma ponta e deixo a outra variar, tá bom? Vou fazer assim, integral de um certo x0 até x, de ft dt não seja uma função básica mesmo quando a f é uma função básica, tá certo? Mesmo quando f é básica. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos isso que nós chamamos aqui de função básica, né? Que vagamente é o quê? Composições de certos tipos de funções, não é verdade? Quem são as funções básicas? A gente escolhe no cálculo 1 quem são elas, né? Tem aquelas funções das primeiras aulas lá.
Então o que eu estou falando para vocês é que, eventualmente, você pega uma função básica e integra ela, e isso pode não ser uma função básica. Então isso é diferente da derivada, porque a derivada, se você olhar para as regras de derivação, você vê que a derivada de uma função básica, ela sempre é uma função básica, né? E a integral não. Então o que está acontecendo aqui é que às vezes as integrais te dão funções que ainda não foram nomeadas, tá certo? Isso não é tão difícil de entender. Por exemplo, quando você pega f de t igual a 1 sobre t, faz a integral da função 1 sobre t. A gente deu um nome para essa função, é a função logaritmo natural. Então nós definimos uma função que nós decidimos chamar de básica a partir de uma integral de uma função talvez mais básica do que ela, tá certo? Então, do ponto de vista teórico, isso aqui está por trás dessa dificuldade de calcular integrais, tá bem? Então, se de repente tem um exercício de integral, que alguém cometeu um pequeno erro de digitação, e um xzinho que devia estar lá não está, você pode não conseguir resolver esse exercício. E não porque você é incompetente ou algo assim, mas é porque a integral pode não ser uma função básica, tá bom? Isso tem uma teoria matemática que explica isso foi mais ou menos bem compreendido já no século XIX, tá certo? Talvez até antes. Mas a situação é essa, tá bom? Então, e isso acontece bastante. Então, por exemplo, uma função integral de função básica que não é básica é o seguinte: a gente não vai ter tempo de estudar aqui comprimentos de arco. A gente vai ver volumes, a gente viu áreas. Você pode usar integrais para calcular comprimentos de curvas, tá certo? Tem nos livros lá, né? Integral, comprimento de curva. E, por incrível que pareça, se você quiser calcular o comprimento de arco de uma elipse, você cai nessa situação aqui. O comprimento de arco da circunferência, a gente consegue fazer. Dá tudo certo. Agora, o comprimento de arco de uma elipse é uma dessas funções aí que eu estou falando sobre, tá bom? E aí é uma coisa meio estranha, porque você pensa, as órbitas dos planetas são elipses, né? E aí, se você quiser calcular o comprimento de uma dessas, quer dizer que isso vai dar mais trabalho do que cálculo 1? Sim, é isso mesmo. E aí você tem as funções associadas às elipses, tá certo? Então essas funções podem aparecer a qualquer momento. Como eu falei, qualquer erro de digitação pode te dar um exercício efetivamente insolúvel, tá certo? E aí, matematicamente, é isso que está por trás da dificuldade que existe em você olhar para uma integral e saber o que tem que fazer, tá bom? Então, realmente é uma questão de prática e de ir integrando funções e funções, pegar os exercícios, fazer um monte mesmo, tá bom? E é isso que eu vou ficar fazendo aqui hoje. Eu vou descrever uma série de exemplos para vocês irem criando alguma intuição sobre isso. Então, ó, tá aí mais uma. Ó, a integral de x, 1 mais x² dx. Então, você olha para ela e vê lá, ó, embaixo tem um 1 mais x², e quando eu derivo 1 mais x², vai ter um x dx envolvido, vai dar 2x dx, né? Então, parece que a gente vai conseguir por substituição. Então, eu vou mostrar que de fato dá para fazer por substituição. Essa daqui, então, né, 1 mais x² x dx, certo? Então é mais um desses exercícios, né? A gente pega e faz u c1 mais x², de modo que du é 2x dx, né, derivando. Então eu vou até explicitar quem que é o dx aqui, né? Quer dizer, du sobre 2 é igual a x dx. E aí, essa integral se transforma, então, em meio da integral du sobre u. Né? Du sobre u. Que, bom, é o ln, né, do módulo. Então, isso aqui dá meio ln de módulo de u mais a constante de integração. E aí, voltando, então, para a variável original, isso aqui dá igual a meio vezes ln do valor absoluto de 1 mais x² mais c. Tá bem?
Então, mais uma que a gente consegue fazer por substituição. Tem um fenômeno geral acontecendo aqui, que o pessoal às vezes chama nos livros de integrais logarítmicas. Vou fazer uma observação, isso pode ser útil para vocês em exercícios também. Então, não está entre os exemplos ali das notas de aula, mas é um fenômeno geral que está acontecendo aqui. Vou fazer um exemplo. Se você tem que integrar uma coisa da forma f' de x sobre f de x dx, que no caso aqui não é exatamente isso, porque tinha esse meio que precisou compensar as coisas, né? Mas quando você precisar fazer uma coisa assim, isso é o que a gente chama de integral logarítmica. Tá certo? E aí você pode sempre fazer uma substituição parecida com essa. Você pode chamar u de f de x, tendo um du f' de x dx, certo? E aí a integral, ela vai dar o quê? Bom, a integral du sobre u, né? Du sobre u. Que é exatamente ln de módulo de u mais c, ou seja, isso aqui é igual ao logaritmo natural do valor absoluto de f de x mais c, tá bom? Então, tá aqui um exemplo em abstrato, né? Mas isso pode ajudar nos exercícios. Então, se você olhou para uma integrando e você viu que é um quociente da derivada de uma função por uma função, vai dar tudo certo, tá bom? Vai aparecer um ln ali. Então, isso é o que está por trás de várias dessas fórmulas que a gente encontra aí, né? Nas tabelas de integrais. Beleza. Vamos pensar agora em alguma dessas trigonométricas, tá certo? Seno ao cubo de x, cosseno x dx, seno à quarta x, cosseno ao cubo. Então, essas são integrais trigonométricas que a gente fala, e elas são das mais simples. A gente vai ter na próxima aula, né, mais tempo para falar de integrais desse tipo, quando o truque que eu vou fazer agora não funciona, tá bom? Mas essas daí, veja só, eu tenho, vamos pegar essa primeira, vai. Eu tenho aqui seno ao cubo de x, cosseno x dx. Então, o cosseno x dx, ele é a diferencial do seno de x. Então, se eu fizer u igual a seno de x, aparentemente a regra da substituição vai ajudar a calcular essa integral aí, né? Muito bem. Então, vou fazer a primeira ali, né? Exemplo. A integral de seno ao cubo de x que multiplica o cosseno de x dx. Então, a substituição que está pedindo para ser feita, né, é u igual a seno de x, de modo que du é cosseno de x dx, que é exatamente o que está lá, né? Então, a integral se transforma em u cubo du, e o cubo du, a integral é u à quarta sobre 4 mais a constante. Agora, u é seno, e isso aqui vai dar, então, o seno à quarta de x sobre 4 mais c, tá bom? Então, tá aí uma integral trigonométrica das mais simples, né? Para começar. Como eu falei, a gente ainda vai voltar a esse tipo de integral na próxima aula, né? Tudo bem? Eu vou aproveitar para fazer a segunda, porque a segunda já envolve um truque a mais, tá certo? Então, essas primeiras, a gente pegou o integrando, fez a substituição, chegou na resposta, não teve que massagear o integrando, entende? Às vezes você precisa pegar o integrando e dar uma mexida nele para que apareça alguma coisa na qual você pode usar a regra da substituição.
Então, nesse segundo aí, o seno à quarta cosseno ao cubo, eu vou fazer assim. Então, você vê que né, não é seno à quarta cosseno, é seno à quarta cosseno ao cubo. Então não é só trocar a variável, esse cosseno ao cubo está nos atrapalhando, digamos assim, né? Então eu vou fazer assim, ó. Nesse exemplo aí, a integral do seno à quarta de x cosseno ao cubo de x dx, eu vou pegar o cosseno ao cubo e eu vou escrever como cosseno ao quadrado vezes cosseno. Por quê? Vamos escrever aqui. Seno à quarta de x vezes o cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Então a minha intenção com isso é guardar esse cosseno x dx para ser a diferencial da substituição, assim como no exemplo anterior. E o cosseno ao quadrado, o que acontece com ele? A gente sabe escrever ele em função do seno ao quadrado. Então começam a aparecer aqui as identidades trigonométricas, né? Então eu vou usar aqui a identidade trigonométrica básica, que diz que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x dá sempre 1. Ou seja, o cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x, certo? Então, a coisa está indo para um caminho bom, né? Porque o cosseno ao quadrado, ele na verdade é 1 menos seno ao quadrado, aqui tem um seno à quarta, e aqui tem uma diferencial tem a diferencial do seno, não é? E aí, bom, vamos ver o que acontece, né? Vou escrever então isso aqui como a integral do seno à quarta de x vezes 1 menos seno ao quadrado de x. E aí aqui eu tenho o meu cosseno de reserva, né? Para poder fazer a substituição. E aí sim, se eu fizer agora u igual a seno de x, eu vou ter o du igual ao cosseno de x dx. E a integral se transforma numa coisa que a gente sabe fazer, né? Que é u à quarta, 1 menos u ao quadrado, du. Integral de um polinômio, né? Beleza, então lembrem-se desse truque, né? A aula que vem a gente vai explorar mais ele. Identidades trigonométricas podem ser necessárias para você conseguir fazer uma integral. Bom, continuando aqui, eu fico com, vou distribuir, né? Escrever como u à quarta menos u à sexta, né? U à sexta, du. Aí pronto, u à quinta sobre 5 menos u à sétima sobre 7, mais a minha constante de integração. Volta para a variável x. Seno à quinta de x dividido por 5 menos seno à sétima de x dividido por 7 mais c. Está aí a resposta. Então, olhando, não parece dar certo, mas acaba que dá certo. Tem as identidades trigonométricas que seguram as coisas no lugar, né? Se você derivar essa daqui, eu não vou escrever a verificação aqui para poder tocar para frente as integrais, mas você pode verificar, e aí na verificação, naturalmente, você vai precisar usar essa relação trigonométrica, né? Tá bom? Então, ainda tem mais essas que não é uma aplicação assim imediata, óbvia, né? Digamos assim. Você ainda precisa manipular o integrando.
para ser capaz de usar a regra da substituição. Tá bem? Então, alguma pergunta? Ainda não. Bom, então esse próximo eu quero fazer também. A gente talvez não tenha dado muita atenção para a derivada da arco tangente, né? Lá naquela aula de funções inversas, derivada da função inversa, derivada implícita, né? A gente aprendeu a derivar a função arco tangente. Na teoria das integrais, essa derivada é importante. Então vou lembrar aqui vocês que, lembrete, que a derivada da função inversa da tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Uma formulinha que, né, nós já conhecemos. Ou seja, se você reescrever essa expressão usando integrais, essa fórmula se traduz para a integral de dx 1 mais x ao quadrado é igual a arco tangente de x mais c, tá bom? Então, quando você vê numa tabela de integração uma arco tangente ali no meio, provavelmente tem a ver com isso. E aí eu vou mostrar como que a gente vai usar essa aqui para descobrir uma um pouquinho mais complicada do que ela. Tá certo? Eu vou até deixar isso aqui. Então, agora é 5 sobre 4 mais x quadrado, né? Então, agora é exemplo integral 5 de 4 mais x quadrado dx. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para chegar naquela forma lá, né? Da arco tangente, tá certo? Então, o que a gente faz aqui é o seguinte. Eu vou fazer passo a passo, tá certo? Eu vou primeiro tirar o 5. Né? Então, vou até escrever aqui em cima mesmo. Isso aqui é 5 vezes a integral 4 mais x quadrado dx. Vai ser bom. De 4 mais x quadrado até 1 mais x quadrado tem uma certa discrepância, né? Então o truque, tá certo? Esse assunto ele é cheio dos truques. Preste atenção nos truques. É a gente colocar em evidência esse número 4 aqui de baixo. Então eu vou ficar com 5 quartos da integral de 1 mais x quadrado dividido por 4 dx. De acordo? Ó, coloquei em evidência o 4, né? 4 vezes 1 é 4. 4 vezes x quadrado sobre 4 é o x quadrado. Né? Muito bem. Aí, eu reconheço que x quadrado sobre 4 é igual a 5 quartos da integral de 1 mais x sobre 2 ao quadrado dx. E aí está quase ficando daquele jeito, né? Agora, para virar a que a gente conhece, entra a troca de variável. Eu vou chamar u de x sobre 2, de modo que du seja dx sobre 2, e, portanto, vou até escrever aqui, né? Dx é 2 du. Então, está aqui a minha regra da substituição. Ou seja, eu estou fazendo 5 quartos vezes dx é 2 du. Então aparece um 2 aqui. Aparece um 2. Da integral 1 mais u quadrado du. Quer dizer, 1 sobre 1 mais u quadrado du, né? Então tem um cancelamentozinho aqui, né? Vai dar 5 meios. Então eu fico com 5 meios de... aí eu uso a conhecida arco tangente, né? Arco tangente de U mais C. E aí a gente volta para a variável original e descobre, então, que
ela é igual a 5 meios da arco tangente. Como que foi mesmo? U x sobre 2. Né? X sobre 2 mais C. Tá certo? E é isso. Muito bem, então, alguma pergunta? É 5 meios, né? Isso. Então, mais um truque, né? Mais um truque. A fórmula geral que vocês vão encontrar nas tabelas de integração é alguma coisa mais ou menos assim, né? A forma... Quer dizer, veja que o 4, o 5 não são tão especiais assim, né? Você consegue fazer integrais do tipo Azinho sobre Bzinho mais x quadrado. Pode até colocar um Czinho aqui se quiser. Dx, né? Não... Eu não vou escrever o que vai dar, mas as tabelas de integração, elas costumam ter esse tipo de expressão, né? Tá bem? Então, quando vocês precisarem de uma integral, quando vocês precisarem buscar uma integral numa dessas tabelas, é provável que vocês tenham que lidar com esse tipo de coisa. Mas aí, bom, você tira o A, tira o B, passa aqui, né, e vai. Pelo menos quando o B é positivo, eu sei que vai dar certo. Se o B for negativo, eu teria que pensar um pouquinho melhor. Talvez dê certo também, mas enfim, pelo menos com B positivo dá sim, né? Estou pensando por causa na hora de botar dentro do quadrado, tá bom? Mas enfim, então nas tabelas dos livros vai aparecer algo assim, né? Beleza, alguma pergunta? Então, vou dar uma selecionada aqui. Tem um outro truque clássico que eu quero mostrar para vocês também, que é o truque de como que você integra a secante, tá certo? Eu vou omitir aqui a da tangente, né? É claro que na aula de hoje está escrito aqui, verifique que, se for só para verificar, você deriva e verifica, né? A nossa intenção aqui é deduzir essas fórmulas usando as técnicas que eu estou ilustrando para vocês. Então vamos fazer essa segunda, a da secante. Tem um truque interessante aqui. Então a integral da função secante de x dx. Então a gente não sabe muito para onde ir, né? Começa assim meio... Então aqui a gente faz o seguinte, vem meio do nada, que eu multiplico essa função em cima e embaixo por secante de x mais tangente de x. Eu multiplico ela por esse secante de x mais tangente de x dx. Que parece só complicar mais as coisas, né? Mas aí é o que eu falei mais cedo, às vezes a integral de uma expressão complicada é mais fácil do que a integral de uma expressão mais simples. Então aqui fica a integral da secante ao quadrado de x mais a secante de x tangente de x dividido por secante de x mais tangente de x dx. Tá bom? E aí, qual que é a substituição que entra aqui? A substituição é u. Então, o dx está multiplicando tudo, né? Então, eu chamo de u essa soma aqui da secante de x mais a tangente de x. De modo que du, como é que fica? Bom, a derivada da tangente é secante ao quadrado, né? E a derivada da secante? Bom, pois
Bom, é o que faz dar certo isso daqui, tá certo? E é curioso que esse truque funcione, mas é realmente... Então a derivada aqui a derivada da secante é a secante de x vezes a tangente de x. Puxem aí da memória das aulas de derivada, né? E a derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. E bom, tudo isso aqui, dx, né? Então, meio que milagrosamente apareceu exatamente o quê? A integral de du sobre u. Du sobre u. Que é ln do valor absoluto de u mais a constante de integração. E, portanto, vou até separar a fórmula, né? É daí que é assim que a gente pode deduzir, usando a regra da substituição, que a integral da secante de x dx é o logaritmo natural do valor absoluto da secante mais tangente, secante de x mais tangente de x mais c. Tá bom? Então é uma coisa meio, né, vai ver que funciona, né? Dá certinho. Então é uma coleção de truques, né, nesse momento. Tá legal. Então, quero agora dar uma adiantada aqui. Tudo bem, alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Oi? Não? Tá, então é importante a gente fazer alguns também da regra da substituição para integrais definidas. Tá bem? Tem umas variações no assunto. Tá? Aqui está o enunciado, olha só, a regra da substituição para integrais definidas. Então é exatamente a mesma fórmula, só que aí aparecem os limites de integração, né? Então você está integrando de A até B a tua f de g de x, g' x dx. E aí do lado direito, veja que os limites de integração que aparecem são g de A e g de B, tá certo? Fu du. Então vamos logo ver os exemplos, né? Eu acho que eles dizem mais que esse enunciado. Então a gente volta para esse exemplo aí, a integral de 0 até 4 da raiz quadrada de 2x mais 1 dx, certo? Então, se a raiz quadrada de 2x mais 1 dx, eu chamo u de 2x mais 1, né? Vai dar tudo certo. Só que aí tem os limites de integração. Então, tem na verdade, duas maneiras que você pode proceder para calcular esse negócio aí. Tá, aqui. Então vamos lá, um exemplo. Quero fazer uma integral definida agora, né, de 0 até 4, 2x mais 1 na raiz dx. Aí, eu vou escolher um jeito já, vou fazer assim, eu vou chamar u de 2x mais 1. De modo que o du é 2 dx, né? Então dx, que é o que eu preciso, é du dividido por 2, tá bom? E aí tem a questão de você converter os limites de integração junto, tá certo? Então veja só, quando aqui a integral é dx, eu estou fazendo de 0 até 4. Quando x é 0, então aqui a nossa tabelinha de conversão ela fica um pouco maior. Quando x é 0, o teu u dá 1. E quando o teu x é 4, o u dá 2 vezes 4, que é 8, mais 1, que é 9. U é igual a 9. Então, na regra da substituição com limites de integração, né, integral definida, você pode, quer dizer, você deve converter os limites de integração também. Tá certo? Cuidado com isso, não são os mesmos limites de integração. Se eu botar os mesmos, vai dar errado. Então a integral se transforma
na integral, vou até colocar aqui em cima mesmo, na integral de 1, e tem que ser o limite de baixo com o limite de baixo, de cima com o de cima, né? O 0 virou 1, o 4 virou 9, né? Então vem a integral de 1 até 9 da raiz de u du, que é uma integral conhecida, né? Essa daí a gente já sabe fazer. Então, daqui eu tiro que então aqui é a substituição, né? Vou colocar esse quadro aqui. E eu fico então com, tem que ser 2/3 de u elevado a 3 meios, né? Para quando derivar da u elevado a 1 meio, não é? Cai o 3 meios, cancela, é isso mesmo. E, bom, é uma integral definida. Então é isso aqui, avaliado em u igual a 1 e em u igual a 9. E aí a continha fica então 2/3 de 9 elevado a 3 meios menos 2/3. Podia colocar o 2/3 para fora. Será que ajuda, né? Vamos colocar o 2/3 para fora. Menos 1 elevado a 3 meios, né? Então, isso aqui está dando quanto, né? 2/3. 9 é 3 ao quadrado elevado a 3 meios, né? É ou não é? E aí, né, eu mato aqui o 2, tá certo? Aí fica 3 ao cubo. E aqui 1, né? 1 elevado a 3 meios é 1. Então, no final das contas, eu tenho o quê? 2/3 de 3 ao cubo menos 1, reescrevendo só, né, após o cancelamento. Agora, eu já posso então escrever isso como 2 vezes 3 elevado ao quadrado, né? Multiplicando o 3 aqui, menos 2/3. Então, estou fazendo aquele trabalho final, né, da aritmética. Tá, então, aqui está dando 18, né? 18 menos 2/3. Eu estava tentando fugir de calcular o 3 ao cubo, acho que eu me dei mal, né? Eu vou terminar assim agora. 3 vezes 18 menos 2 dividido por 3. O 1 não ajudou, né? O menos 1 ali tá me forçando a calcular. Bom, vamos acabar logo com isso. Então tá dando aqui, vou escrever a resposta. Então 3 vezes 18 é 30, né? 18. 30 mais 3 aqui, 52, né? 52/3. A aritmética não está das melhores, não. Dá para encurtar isso aqui. Eu tentei evitar de fazer umas contas, mas tive que fazer de qualquer jeito. 52/3, né? 52/3. Tem uma diferença no resultado. O que aconteceu aqui? Aqui, né? Não. Tem um problema aqui. Alguém está enxergando? Me atrapalhei aqui agora. (16) Era para dar 26. O teu deu 16? Bom, aparece o número 6, na verdade. Oi.
Eu não escutei nada, cara. Talvez seja mais fácil tu vir. Não vai. Me ajuda aí que eu não estou enxergando aqui. Não. O dx é igual a du sobre 2, o senhor não fez essa substituição. Aí, ó. Muito bem. Amigo, seu nome e curso, por favor. Desculpa. Meu nome é Nelson Adriano, eu sou do curso de Engenharia Mecânica. Valeu. Então tava aí o erro. Como é que foi a história? É verdade. Então tá logo aqui, né? Ó. Tá logo aqui. Meio. E aí esse meio, né? Tá aqui, que tá aqui, que tá aqui, que tá aqui. Então você vê que a conta ela segue para um outro caminho, né? Que tá aqui também, né? Meio, multiplicar logo tudo, meio. E aí aqui dá então o nosso 26. Bom, então deu para salvar essa. Pois é, obrigado. Então, tá resolvido. Eu tinha esquecido do meio. Pronto, então pode partir para frente. Eu quero fazer um outro porque eu quero mostrar para vocês que o que você pode fazer também é primeiro calcular a integral indefinida, né? E aí, em vez de... Porque veja assim, aqui eu já converti os limites de integração, né? Então eu vou fazer um segundo exemplo, no qual eu vou não converter os limites de integração, mas eu vou calcular a integral indefinida e depois eu vou usar ela para concluir o valor da integral definida. Então eu vou pegar aqui o exemplo... Vou escolher um aqui. Pode ser esse mesmo, por exemplo, a integral de 1 até e de ln de x sobre x. Só para mostrar o outro caminho que dá para fazer. Então, aqui o exemplo é a integral de ln de x sobre x dx, né? E aí está de 1 até o número e, certo? Então a substituição está clara, né? Eu vou calcular isso aqui usando u igual a ln de x, né? De modo que o du dê certinho o dx sobre x. E eu vou esquecer os limites de integração, né? Então fazendo essa substituição aqui, eu descubro que a integral indefinida, né? Sem os limites de integração, de ln de x sobre x dx é igual à integral de u du, né? U du, que é simplesmente u ao quadrado sobre 2 mais c, e portanto, essa integral indefinida, ln de x sobre x dx, ela é igual a o ln de x ao quadrado dividido por 2, né? E ln de x ao quadrado dividido por 2 mais a constante de integração. Então eu estou organizando o cálculo de uma maneira diferente. Em vez de converter os limites, eu calculei a indefinida, e aí eu vou usar a indefinida para calcular a definida, né? Fazendo simplesmente ln de x ao quadrado sobre 2, avaliado no 1 e no e. Tá bom? Aqui, eu não preciso escrever a constante de integração, porque ela ia ser cancelada de qualquer maneira, né? Lembre-se que nessa versão do teorema fundamental do cálculo, a primitiva que você usa é aquela que você quiser, né? E aí eu estou escolhendo usar a primitiva com constante c igual a 0. Muito bem. E aí, terminando essa conta, então, vou escrever aqui em cima. Eu tenho ln de e ao quadrado sobre 2 menos
ln de 1 ao quadrado sobre 2. Certo? Então aqui, estou dividindo as coisas assim. E aí, bom, tem que lembrar dos valores do ln, né? ln de e dá 1, não é verdade? Então eu vou ter meio, ln de 1 é 0. Então, na verdade, cabe aqui mesmo, né? Deu meio. Então, só para chamar atenção a isso, você pode converter os limites de integração e aí não precisa voltar para a variável x, né? Ou você pode fazer um cálculo auxiliar da integral indefinida e aí voltar para a variável x e usar a fórmula que você descobrir para calcular a definida, tá bom? Então, o método da substituição ele se relaciona com as integrais definidas dessa maneira, tá certo? Se quiser fazer tudo definida, não esquece de trocar os limites. Esse aqui é o ponto importante aqui. Tá bom. Essa aí eu acertei? Acertei, né? Um pouco mais fácil também. Tá legal? Então, alguma pergunta sobre isso, gente? Tem bastante exemplo nas notas de aula, né, que vocês podem ler. No livro vai ter mais exemplos. Mas o importante é que é praticar, realmente. É pegar uma boa lista aí, né, tipo essas que vocês recebem toda semana, e caprichar nela, tá bom? É uma questão de prática. Esse assunto, mais ainda do que o restante, é uma questão de prática. De verdade. Tá certo, eu vou passar um pouco para a integração por partes, então. E, enfim, a gente vai usar esses métodos para resolver integrais em todas as próximas aulas, tá bom? Então a gente vai ficar voltando a isso, né? E o método de integração por partes, ele é o correspondente à regra do produto de derivadas. Então regra da cadeia virou regra da substituição. Regra do produto vira integração por partes, tá bem? Então, como que você vai lembrar dessa fórmula aqui, né? Quer dizer, ela pode ser reescrita como na notação de diferenciais, né? Então, na primeira linha aqui a gente tem a integral se o integrando for da forma fxg' dx, então a integral é fxgx menos a integral de f'x dx. O famoso UDV-VDU, tá certo? Então a linha de baixo é a integral de UDV é igual a UV menos VDU. A notação diferencial compacta as coisas, né? Então, para você se lembrar dessa fórmula e não se confundir com o sinal, não custa você deduzir ela, tá certo? Então, o negócio aqui é assim, né? Se você tem fx, gx, produto, tá bom? O produto mesmo, derivou o produto. Deriva o produto, você fica com f'x gx mais fx g'x. Tá bom? Integra dos dois lados. Integrou dos dois lados, você fica com então a integral de fx gx' dx, que é igual à integral de f'x gx mais a integral de fx g'x dx. Bom, do lado esquerdo você tem a integral da derivada, então dá a própria função. Então você fica no final das contas com fx gx igual a mesma coisa, né? Integral f'x gx dx mais a integral de fx g'x dx. Então a fórmula que apareceu na tela ali é simplesmente isso aí em que você passou um dos termos para o outro lado, tá certo? No caso que está no quadro, qual que era? Deixa eu me ver direitinho. Integral de fx g'x dx. Então, no caso, eu estou passando o primeiro aqui para o outro lado, né? Então, a conclusão é exatamente aquela. A integral de fx g'x dx é igual ao produto das duas menos a outra aqui, né? f'x gx dx. Tá bem.
Vou deixar claro aqui, né? Linha. É isso. Então a dedução é essa, né? É assim que você não se confunde com esse sinal, tal, não custa. Se você decorou a regra do produto, para integração por partes é um passo, tá bom? Não tem nenhuma complicação nova aqui. E aí o negócio é a gente usar essa regra para calcular mais integrais, né? Tá bom? Vamos começar com os exemplos mais simples, né? Primeiro. Vamos lá. Vamos pegar esse primeiro mesmo, para começar, vai. X cosseno x dx. O que vocês acham? Vou fazer aqui a integral x cosseno de x dx. Então o segredo é você designar u, designar v e transformar essa expressão né, de acordo com a integração por partes. Então, nesse caso, no primeiro exemplo, né, eu vou chamar aqui u de x, de modo que du seja dx. E vou chamar de v, o quê? Aliás, ou melhor dizendo, eu vou chamar de dv, o cosseno de x dx, que é a diferencial associada a v igual a seno de x. De acordo? Ó, se u é x, du é dx. Se v é seno de x, dv é cosseno x dx. De modo, então, que isso aqui, esse integrando x cosseno x dx, ele fica da forma u dv. U dv. Que é exatamente o que aparece na integração por partes. Então, eu cheguei na integral u dv, que eu converto a quê? A uv menos a integral v du. Então, a eficácia desse método, ela depende do quê? Ela depende de v du você saber integrar, né? Isso vai acontecer com vocês, acontece com todo mundo que está estudando isso. Você aplica a integração por partes e não dá em nada. E aí você tem que tentar de novo e procurar. Então, tudo depende de chegar aqui e saber integrar o VDU, tá bom? E nesse caso a gente sabe, né? Nesse caso, U vezes V é x seno x, né? Enquanto que VDU é a integral seno de x dx. Então, a minha escolha de u e v, ela foi bem sucedida, tá bom? Deu certo, né? Eu consegui simplificar a minha integral e aí eu chego à conclusão, então, de que é x seno de x, a integral do seno é menos cosseno, então aqui vai dar mais cosseno de x, e a constante de integração que está embutida aqui, né? Tá bem? Então, vou dar x seno x mais cosseno x mais c. Essa é a conclusão. Então, no começo, principalmente, é muito difícil você prever se o negócio vai dar certo ou não. Você realmente tem que tentar uma escolha, e aí, aos poucos vocês vão criando um pouco mais de prática com isso. Né? Né? Tá claro aqui? Deu para entender? Vamos ver esse segundo, vai, o x quadrado seno de x. Então, x quadrado seno x, olha só o que acontece, né? Eu vou tentar usar uma escolha de u e v parecidas, né? Eu vou pegar aqui, então vamos lá, agora integrar, separar, né? É mais um exemplo. A integral de x quadrado seno x dx. Então, bom, vamos lá, né? O u igual a x quadrado vai dar du 2x dx. Aqui é dx, vai ter que tomar o cuidado do meio, né? Então, atenção ao meio. E aí, se eu colocar aqui como dv o meu seno de x dx, isso corresponde a um v
igual a menos o cosseno de x, certo? De modo que eu consegui, então a integral aqui virou uma integral UdV, né? UdV. E aí a fórmula de integração por partes transforma UdV em UV menos V du. E aí, como eu falei, tudo depende da gente saber integrar isso daqui, né? Então, escrevendo aqui o que é o IV. Aliás, faltou o meio, né? Eu estou de novo com o problema do meio. Na verdade... não, nesse caso não, porque realmente era x² seno x dx, né? Então tá tudo no lugar. O que vai acontecer aqui é que vai ter u vezes v, né? É x² menos x² cosseno de x menos a integral de v du. Então aqui v du é 2x menos o cosseno de x dx. Né? Menos cosseno de x e du, que é 2x dx. Muito bem. Então, reescrevendo isso, eu fico com menos x² cosseno de x mais duas vezes a integral de x cosseno x. E muito bem, a integral de x cosseno x é a que a gente acabou de calcular, né? Então, a integração por partes, ela é muito utilizada para isso, para você encontrar fórmulas de redução. Como que você pega uma integral mais complicada e vai reduzindo ela a integrais mais simples, que já são conhecidas. Então, nesse caso, chegou nessa, e aí eu uso o exemplo anterior e descubro, então, que está dando menos x² cosseno de x. Aí entra aquela parte lá. Mais duas vezes x seno x. Mais duas vezes cosseno de x, né? E aí vem ela aqui, a constante de integração, né? Com aquele mesmo porém de que o 2 está incorporado na constante. Tá bem? Então tá aí a integração por partes em funcionamento. É assim que funciona. Suas aplicações. Quero fazer mais uma que é curiosa agora. Fazer a integral do logaritmo natural. Essa a gente não é conhecida ainda, né? Como é que você integra o logaritmo natural? Então, mais um exemplo. Eu estou omitindo alguns aqui para a gente poder chegar, né, em algum lugar. Então, a integral do logaritmo natural, ela é uma aplicação curiosa da integração por partes, né? Porque você olha para isso, você fica meio, o que vai ser u e v? Parece ter uma coisa só ali, né? Entretanto, dá para usar a integração por partes, sim. Você pode escolher u como sendo ln de x, de modo que du é quem? dx sobre x. E v, quer dizer, dv, né? Na verdade, dv vai ser igual a dx. De modo que para ter isso, eu tenho que escolher v igual a x, né? Bom, então, de fato, né? Essa integral é a integral u dv. Integral de u dv. Que a integração por partes dá como igual a integral, quer dizer, a u vezes v, menos a integral v du.
Perfeito. Então, UV menos VDU, nesse caso é x ln de x menos a integral. Olha só o que acontece. VDU x dx sobre x. Então, você consegue um cancelamento aqui. E aí fica igual a x ln de x menos a integral dx. Então ficou igual a, vou até destacar essa fórmula, né, uma fórmula importante, é que a integral do ln de x é x ln de x menos x mais a constante. Tá bom? Então é uma aplicação curiosa de integração por partes, em que de repente, né, tem esse v igual a x, uma coisa aparentemente simples, mas que dá o resultado, né? É curioso. Que tal? A integração por partes, ela é uma ferramenta, tem que praticar, gente. Esse negócio é assim mesmo. Eu quero fazer mais um exemplo, então, que também é interessante, que é esse aqui, é o exemplo da exponencial ex cosseno x dx. Nesse caso, olha só o que acontece. Para a gente encerrar, né, eu vou fazer mais esse, aí os comentários sobre a prova, e aí a gente encerra. Então, mais um exemplo. Essa integral, né? Ex cosseno de x, é cosseno? É, né? Cosseno x dx. Então a gente começa escrevendo isso aqui como a integral UdV, né? Vou usar a integração por partes, onde U é ex, de modo que du é ex dx, certo? E aí dv tem que ser o cosseno x dx, para fechar na fórmula, né? De modo que o meu v tem que ser, então, seno de x, né? A função que quando eu derivo dá o cosseno aqui. Aí você aplica a integração por partes, fica uv, né, ex, eu vou escrever a fórmula. Uv menos a integral v du, e aí uv é ex seno x, né? Seno de x, menos a integral v du. Então fica menos a integral ex seno x dx. E aí, aparentemente, não deu em nada, né? Porque eu troquei o problema de integrar ex cosseno x pelo problema de integrar ex seno x, não é verdade? E uma coisa não parece ser nem mais fácil nem mais difícil do que a outra, né? E aí é que vem o ponto aqui. Eu vou usar a integração por partes de novo, para avaliar ex seno x dx. Então vamos lá. Agora eu vou usar, como que eu posso chamar aqui? Chamar de y e w, vai? Então, eu vou fazer separado, vai? Vamos fazer separado. Vou escrever aqui o ex seno de x, né? Então a integral ex seno x dx, que é a integral udv, a integral udv, nesse caso aqui, sendo u ex du ex dx dv igual a dv tem que ser o seno de x dx, de modo que v tem que ser menos o cosseno de x, né? Então, a integral é uv, né, que é menos ex cosseno de x, menos a integral v du, né? Então, aqui vai ficar mais ex cosseno x dx. Então, o negócio é esse, eu aplico por partes,
EX cosseno x cai numa integral EX seno x e vice-versa, né? Entretanto, o que dá para fazer aqui é o seguinte, eu substituo agora essa fórmula na que eu obtive anteriormente. E nisso eu chego numa equação na integral que eu quero descobrir. Então, substituindo de volta aqui, eu fico com, vou passar para cá agora, né? Usando esse cálculo auxiliar, eu fico com EX seno de x mais EX cosseno de x menos a integral EX cosseno x dx. Tudo bem? Substituir o EX seno x. Então eu tenho que a integral de EX cosseno x dx é igual a EX seno x mais EX cosseno x menos EX cosseno x dx, na integral. E aí eu posso passar essa integral para o lado esquerdo da igualdade, né? Ou seja, eu descubro que duas vezes, né, a integral que eu quero saber é igualzinho a EX seno de x mais EX cosseno de x. E aí acabou o problema, né? Eu descubro então que a integral de EX cosseno x dx é meio vezes esse negócio aqui, né? EX seno x mais EX cosseno de x, tudo dividido por 2. A constante de integração tem que entrar aqui no final, né? Vou colocar aqui, vai mais c. Meio ruim assim, né? Mais c, vai. Tá bem? Oi. Pô, boa pergunta. Não tinha que dar duas constantes de integração? Pois é, aí é que vem esse negócio de que a gente vai aglutinando as constantes, né? Então, você tem toda a razão. Tem uma, eu precisei integrar duas vezes e cada vez que eu integro aparece uma constante de integração. Mas aí a gente incorpora todas as constantes que aparecem nessa última aqui, né? Isso é... Ok. Então, às vezes acontece isso também. Às vezes a integração por partes ela não te dá a resposta diretamente, mas ela te dá uma maneira de tirar a resposta de alguma equação. Tá legal? Então a gente continua com exemplos de integração partes aula que vem, e aí a gente vai entrar nessas integrais trigonométricas, tá certo? E aí pratiquem, né? Esse negócio é... Quer dizer, na minha opinião é mais difícil que derivar, integrar, mas não sei se alguém discorda, mas tem que praticar, gente. E é isso aí então, pessoal. Então, fechamos a aula de hoje, a gente continua a aula que vem.